Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre conto popular, ok? Então, nós vamos falar sobre o que é um conto popular e como produzir um conto popular. Então, primeira coisa, o que é um conto? O que seria esse gênero? O conto, gente, além dele utilizar uma linguagem simples e direta, acessível, dinâmica, o conto ele é uma narração de um fato inusitado, ok? Mas possível que possa ocorrer na vida das pessoas, embora ele não seja comum. Então a gente pode entender que todo conto ele tem alguns elementos do texto narrativo. Por ser uma narrativa, ele apresenta alguns elementos. Elementos são esses: personagens. Tá? Os personagens são os seres que vão ali compor toda a história, o espaço, que é onde acontece, o cenário, o narrador, que ele pode ser um narrador com foco narrativo em primeira pessoa, sendo um narrador personagem, pode ser um narrador com foco narrativo em terceira pessoa, sendo um narrador observador. Tem um tempo, que é quando aquilo acontece, a duração daquilo ali, e as ações dos personagens, ou seja, um enredo, que é a história em si e as ações dos personagens ou do personagem, ok? Então vamos agora observar algumas características específicas dos contos populares, ok? Então vamos lá, vamos observar. Primeiramente, o conto popular ele apresenta poucos personagens e geralmente não apresenta um nome próprio, ok? Segundo ponto, o tempo e espaço. Geralmente não são apresentadas informações sobre quando e onde ocorrem. Por quê? Pode parecer, sim, mas podem também não aparecer, porque esse não é o intuito principal do conto, ficar focando no tempo e no espaço. O intuito principal é que vai ter esses elementos, mas o foco vai ser a ação dos personagens, ok? Terceiro, a linguagem. Muitos contos populares apresentam linguagem mais informal e com marcas de oralidade. Isso porque muitas dessas histórias elas foram transmitidas oralmente de geração em geração, ok? Mais características. As ações elas se passam em um só espaço e constituem um eixo temático, ou seja, um só conflito. Eu passei aqui, gente, mas é agora o ponto 4, ok? Sobre as ações. Elas acontecem em um só espaço, ok? Muitas vezes ela é contida ali apenas num conflito, apenas numa situação. Agora sim, mais características, ok? Uma característica também muito importante desse conto popular é que ele não tem uma autoria conhecida, tá? Pois foram transmitidas oralmente ao longo dos anos. Muitas dessas histórias elas são recolhidas por estudiosos, tá? E elas também têm diferentes intenções. Em alguns momentos ela pretende educar o ouvinte, em outros ela quer divertir ou então sugerir uma reflexão sobre uma situação, valores da sociedade, da cultura própria da época, ok? É importante a gente observar que os contos populares eles podem revelar algo sobre o modo de vida de antigamente, pois em geral ele relata um fato que ocorreu há muitos anos e vem sendo contado de geração em geração oralmente, ok? Agora, para a gente construir um conto popular, a gente precisa entender alguns elementos estruturais, ok? Então, os elementos estruturais presentes no conto são: situação inicial. A situação inicial é a composição do cenário da narrativa, a apresentação dos personagens, marcado pelo uso de texto descritivo e adjetivos. O que seria isso? A descrição dos personagens, as caracterizações, para que o leitor ele consiga já compreender o início da história e a ambientação da história, ok? O outro elemento é a complicação. A complicação está focada nas ações da narrativa, ok? Na ação narrativa, ou seja, é marcado pelo pretérito perfeito do verbo,
ok? Essas ações são contadas nesse momento da complicação. E temos o clímax, que é o ponto mais alto da história, o ponto alto da história, e nesse momento o uso de verbos de ação, ok? E por fim nós temos o desfecho. O desfecho é a resolução do conflito, é a apresentação, é o desvendar do mistério, onde tudo vai se encaminhando para o fim e aí o texto ele termina. Ok, pessoal? Então essas são as características desse gênero, do gênero conto popular, que é muito importante que você observe e que você compreenda para que você possa produzir o seu próprio texto. Agora, você já está pronto para produzir os seus próprios contos populares, ok, pessoal? Grande abraço!